Êxodo capítulo 31. Os primeiros versículos deste breve capítulo recordam a chamada divina e os qualificativos de Bezalel e Aholiabe para fazerem o trabalho da congregação. Depois, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, e de entendimento, e de ciência em todo o artifício, e eis que eu tenho posto com ele Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que eu tenho ordenado. Quer seja para a obra do tabernáculo, na antiguidade, ou para a obra do ministério, agora, é necessário que aqueles que são empregados nela sejam divinamente escolhidos, divinamente chamados, divinamente qualificados e divinamente nomeados, e tudo deve ser feito segundo o mandamento de Deus. Não estava dentro das atribuições do homem selecionar, chamar, qualificar ou nomear os obreiros para a obra do tabernáculo, nem tampouco o pode fazer para a obra do ministério. Demais, ninguém podia presumir de se nomear a si próprio para a obra do tabernáculo, nem tampouco ninguém pode agora nomear-se a si próprio para a obra do ministério. Era tudo, é e deve ser absolutamente da competência divina. Pode haver quem corra por seu próprio impulso ou quem seja enviado por colegas, mas não se esqueça que todos aqueles que correm sem serem enviados por Deus serão mais cedo ou mais tarde cobertos de vergonha e confusão. Tal é a sã doutrina que nos é sugerida pelas palavras eu tenho chamado, eu tenho posto, eu tenho dado, eu tenho ordenado. As palavras de João Batista, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu, serão sempre verdadeiras. O homem tem, pois, muito pouco em que se vangloriar, menos ainda de que invejar ao seu próximo. Existe uma lição útil a tirar da comparação deste capítulo com o capítulo 4 de Gênesis, Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro, versículo 22. Os descendentes de Caim eram dotados de talento profano para fazer de uma terra maldita e cheia de gemidos um lugar agradável sem a presença de Deus. Bezalel e Aholiabe, pelo contrário, foram dotados com perícia divina para embelezar um santuário que devia ser santificado e abençoado pela presença divina e a glória do Deus de Israel. Gostaria de pedir ao amigo que fizesse à sua própria consciência a seguinte pergunta: consagro eu o que quer que possuo de perícia ou energia aos interesses da Igreja, que é o lugar de habitação de Deus, ou ao embelezamento de um mundo ímpio e sem Cristo? Não diga em seu coração, não sou divinamente chamado ou dotado para a obra do ministério. Note-se que embora todos os israelitas não fossem Bezaleles ou Aholiabes, todos podiam servir os interesses do santuário. Existia uma porta aberta para todos poderem comunicar. E assim é agora. Cada um tem um lugar para ocupar, um ministério a cumprir, uma responsabilidade a desempenhar, e tanto o amigo como eu estamos, neste próprio momento, promovendo os interesses da casa de Deus, o corpo de Cristo, a Igreja, ou cooperando nos planos ímpios de um mundo que ainda está manchado com o sangue de Cristo e o sangue de todos os santos mártires. Ponderemos profundamente estas coisas, na presença de aquele que esquadrinha os corações, a quem ninguém pode enganar e de quem todos são conhecidos. Este capítulo termina com uma alusão à instituição do sábado. Em capítulo 16 fez-se referência ao sábado em relação com o maná, foi expressamente ordenado em capítulo 20, quando o povo foi formalmente posto sob a lei, e aqui encontramo-lo outra vez em relação com o estabelecimento do tabernáculo. Sempre que a nação de Israel é apresentada em qualquer posição especial ou reconhecida como povo colocado sob uma responsabilidade especial, então o sábado é introduzido. Consideremos atentamente o dia e o modo em que o sábado devia ser observado, assim como o fim com que foi instituído em Israel. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós, aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor, qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Isto é claro e categórico, quanto pode ser qualquer coisa, e estabelece o 7º dia, e nenhum outro, proíbe positivamente, sob pena de morte, toda espécie de trabalho neste dia.
É impossível iludir o sentido claro destas palavras. E recorde-se que não existe sequer uma linha da Escritura Sagrada que prove que o sábado foi alterado ou que os princípios estritos da sua guarda hajam sido, no mínimo, moderados. Se existe alguma prova nas Escrituras em contrário, será bom que o amigo se certifique que ela existe de fato. Mas, vejamos agora se os cristãos professos guardam de fato o sábado no dia e segundo a maneira que Deus ordenou. Seria perder tempo em provar que não o fazem. Bom, quais são as consequências de uma simples quebra do sábado? Aquele que o fizer certamente morrerá, será extirpado. Mas, dir-se-á, não estamos debaixo da lei, mas, sim, debaixo da graça. Bendito seja Deus por essa doce segurança! Estivéssemos nós debaixo da lei, não haveria ninguém em toda a cristandade que não tivesse caído, desde longo tempo, sob o juízo, até mesmo só por causa da quebra do sábado. Porém, se estamos debaixo da graça, qual é o dia que nos pertenceis? Seguramente o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Este dia é o dia da Igreja, o dia da ressurreição de Jesus, que, havendo passado o sábado na sepultura, ressuscitou vitorioso sobre todos os poderes das trevas, conduzindo assim o seu povo da antiga criação e de tudo quanto lhe pertence para a nova geração, da qual ele é a cabeça, e da qual o primeiro dia da semana é a justa expressão. Esta distinção merece ser examinada com oração à luz das Escrituras. Um simples nome pode ter um grande significado e pode também não significar nada. No caso que estamos tratando, existe muito mais significado entre o sábado e dia do Senhor que muitos cristãos parecem compreenderem. É evidente que o primeiro dia da semana tem um lugar na palavra de Deus que não é dado a nenhum outro dia. Nenhum outro dia é designado por este majestoso título, o dia do Senhor. Bem sei que há pessoas que negam que em Apocalipse 1 versículo 10 se faz alusão ao primeiro dia da semana, porém, por minha parte estou completamente convencido de que a crítica sã e sã exegese garantem, e, ainda mais, exigem a aplicação dessa passagem não ao dia do advento de Cristo em glória, mas ao dia da sua ressurreição de entre os mortos. Mas, certamente, o dia do Senhor nunca é chamado sábado. Muito longe disso, é fiá-la-se destes 2 dias, repetidas vezes, na sua própria clareza. Por isso, o amigo deve evitar os 2 extremos. Em primeiro lugar, deverá evitar o legalismo, que com tanta frequência se acha associado com o termo sábado, e, em segundo lugar, deverá testificar contra toda tentativa que tenha por fim desonrar o dia do Senhor ou rebaixá-lo ao nível de um dia ordinário. O crente está livre da maneira mais completa da observância de dias e meses, e tempos e anos. Gálatas 4 versículo 10. A sua união com Cristo ressuscitado libertou-o completamente de todas estas superstições e observâncias. Mas, por muito verdadeiro que seja tudo isto, o primeiro dia da semana ocupa um lugar especial no Novo Testamento. Que o cristão lhe dê esse lugar. É um doce e feliz privilégio e não um jugo penoso. O espaço não me permite entrar em mais pormenores sobre este assunto tão interessante. Aliás, já foi tratado nas páginas precedentes deste volume. Quero terminar os meus comentários frisando 1 ou 2 pontos particulares acerca do contraste entre o sábado e o dia do Senhor. O sábado era o 7º dia, o dia do Senhor é o primeiro. O sábado era uma experiência da condição de Israel, o dia do Senhor é a prova da aceitação da Igreja inteiramente numa base incondicional. O sábado pertencia à antiga criação, o dia do Senhor pertence à nova criação. O sábado era um dia de repouso corporal para o judeu, o dia do Senhor é um dia de repouso espiritual para o cristão. Se um judeu trabalhasse no sábado, devia ser condenado à morte. Se o cristão não trabalhar no dia do Senhor, dá uma fraca prova de vida. Quer dizer, se não trabalhar em proveito das almas, para a extensão da glória de Cristo e a disseminação da verdade. De fato, o cristão consagrado, que possui algum dom, encontra-se geralmente mais fatigado ao fim do dia do Senhor do que em qualquer outro dia da semana, pois como poderá ele descansar enquanto as almas perecem ao seu redor? O judeu devia ficar, segundo a lei, na sua tenda no dia de sábado. O cristão é levado pelo Espírito do Evangelho a sair para assistir à assembleia pública ou para anunciar o Evangelho aos pecadores perdidos.
Que o Senhor nos conceda podermos descansar com mais naturalidade no nome do Senhor Jesus Cristo e trabalhar mais vigorosamente por Ele. Deveríamos confiar com o espírito de uma criança e trabalhar com a energia de um homem.